Nesse vídeo a gente vai falar sobre o gráfico de ticks ou gráfico de trades. Se você gosta do Renko, por exemplo, que é um gráfico atemporal, mas você também gosta dos candles, ele é meio que uma mistura dos dois e que eu pessoalmente gosto muito, principalmente para fazer scalp. Então se prepara, senta bem confortável, senta o like nesse dedo e vamos pro vídeo. Bom, a gente tem basicamente dois tipos de gráfico que a gente olha, né, quando está fazendo nossas operações, e eles são os gráficos temporais e os gráficos atemporais. Dentro dos gráficos atemporais é muito conhecido aqui no Brasil o gráfico de Renko. Porém, a gente tem alguns outros, que a gente tem também o gráfico de trades, a gente tem o gráfico de Kaji, a gente tem ponto figura. Então existem muitos outros, mas pessoalmente eu tenho gostado muito do gráfico de trades, eu já tenho usado ele há algum tempo, e pessoalmente também quando eu vejo alguns vídeos de trader americano, pessoal lá de fora, eu vejo muita gente utilizando esse gráfico de trade, que eles chamam lá de gráfico de ticks. E aquilo sempre me chamou a atenção, porque tinha alguma particularidade ali que eu conseguia entender melhor o gráfico que eu estava vendo do que o gráfico de candle, né? Principalmente na época. E hoje eu ainda tenho um pouco dessa sensação, mas bem menos. Então vamos entender aqui como é que funciona, né? Quais são as principais diferenças de um gráfico de trade para um gráfico normal, ok? Eu vou abrir aqui o Bitcoin, né? Então tem aqui Bitcoin USDT e aqui eu tenho Bitcoin USD. Eu vou colocar ele aqui no gráfico de curto prazo, que é o de 5 minutos, e a gente vai comparar ele só para você ter uma noção, tá? Esse daqui é o gráfico de 5 minutos do Bitcoin e esse daqui é o gráfico de 5.000 trades do Bitcoin. Quando a gente troca ele meio rápido assim, você consegue ver que ele é bem parecido, né? Mas ao mesmo tempo tem alguma coisa nele que está um pouco diferente e tal. E aí o que a gente percebe? De forma geral, óbvio que ele é um gráfico atemporal, então aqui embaixo você vai ter os números quebrados, né? Não vai ser um número redondinho como é o de tempo, já que o tempo é previsível e o movimento, a hora que vai acontecer o movimento não. Mas quando você está olhando um gráfico de 5 minutos, por exemplo, uma coisa que me chama muita atenção é que a gente começa a ter umas barras que são absurdamente gigantes, né? Então olha isso aqui, olha o tamanho dessa barra aqui, tá? Então isso aqui acontece muito no gráfico de tempo, né? Do nada ele vai e forma uma barra gigante, porque durante determinado período tem movimentação muito mais direcional. E se você olha isso no gráfico de tick, por exemplo, você não encontra essas barras tão desproporcionais assim. E eu acho isso interessante, porque isso te dá uma certa previsibilidade de qual vai ser o maior tamanho que aquele candle vai ter. E embora a gente normalmente, né, não esteja tão preocupado assim com qual vai ser o tamanho do candle, isso ajuda muito a prever, principalmente para você entender qual é o tipo de movimento que o mercado está fazendo, qual é a provável amplitude que ele vai fazer, qual é a movimentação máxima que ele vai ter, porque isso é uma das melhores coisas que tem. Digamos que você só tivesse compra aqui, que todas as ordens de venda tivessem a mercado, ninguém está vendendo a mercado, ele ia ter um tamanho máximo, que seria exatamente 5.000 trades. A gente não sabe qual é o tamanho exato, mas você pode imaginar que seria algo mais ou menos assim, né? Mais ou menos 0,7%, de repente 1%, claro que isso vai depender do ativo, mas você consegue ter uma previsibilidade maior. Olha esse movimento anterior que teve aqui, né, no gráfico no gráfico de trade, e vamos olhar ele no gráfico de 5 minutos. Olha isso aqui, olha a diferença. Então, o que torna bem interessante disso daqui? Quando o mercado entra em um movimento absurdamente volátil, absurdamente direcional, rápido, explosivo, eu, pelo menos, eu gosto mais de ser um trader de momento, né? Eu gosto de entrar em pontos onde o gráfico está pegando momentum, porque é um movimento bem direcional, bem fluido, que todo mundo está fazendo a mesma coisa, vendendo, ou comprando. Então, não rola esses pequenos candles no meio do caminho, né, de tendência, mesmo quando tem tendência, tipo aqui assim e tal, não rola alguns candles assim no meio do caminho, é mais um movimento realmente muito direcional. E isso é muito bom, principalmente para scalp. Então, quando você está num gráfico de tempo, se você não vendeu aqui ou não vendeu aqui,
basicamente você vai perder o movimento porque ele vai andar isso aqui tudo e você não vai poder fazer absolutamente nada, beleza? Mas quando você está num gráfico de ticks ou de trades, a todo momento você tem um novo candle sendo formado e o rompimento desse novo candle pode gerar um novo trade. E é muito interessante de observar nesse gráfico, né, principalmente no de tick, eu ia falar nos atemporais, mas principalmente nesse de tick barra trade, que quando você encontra uma barra elefante, como foi essa daqui, por exemplo, ela normalmente realmente resume o movimento a favor da tendência, tá? Então aqui ela deu uma falhada, beleza? Mas aqui você encontrou uma, aqui a gente teve uma outra, e aí ela foi seguindo. Então, quando você encontra essas barras, elas tendem a continuar bem o movimento. Claro que você precisa entender também que se você está vendo ela numa formação de um fundo, né, de um atual fundo de mercado, ela provavelmente é uma barra de exaustão mais do que uma barra de continuação. Maurício, como que eu sei que o mercado está no fundo? Pô, é fácil, ele acabou de fazer um mega movimento de queda, e aí tá um movimento muito explosivo, muito lá no fundo mesmo. Aqui não poderia ser um movimento de fundo? Poderia, tá? Mas se depois disso daqui, você vê ele fazendo esse movimento aqui e resolve vender, tipo, até aqui mesmo, a chance de dar certo é muito pequena, né? Então, não tem uma fórmula exata para você ver onde que o mercado está realmente fazendo fundo, onde que está um possível fundo atual, mas vale a pena você observar essa parte de formação de tipo de candle, porque esse gráfico ele tende a respeitar, já que ele não depende de tempo para poder fluir, ele depende só do movimento, só das negociações, ele acaba sendo um pouco mais simples de você entender. Eu ia falar confiável, mas talvez não seja confiável a palavra certa. Por outro lado, ele tem um lado muito ruim. E o lado muito ruim dele também é um lado meio bom, dependendo da sua perspectiva, que é o fato dele ser atemporal. Se ele é atemporal, o que você precisa medir aqui é a proporção de movimento, porque você não sabe quando ele vai fazer e você não precisa ficar esperando um candle fechar, por exemplo. Porém, você também não sabe quando um candle vai fechar, e você tem que estar na frente do gráfico o tempo inteiro. E foi por esse motivo que eu falei para vocês que eu gosto de utilizar esse gráfico aqui quando eu estou fazendo scalp, tá? Porque quando se trata do scalp, eu estou na frente do gráfico o tempo inteiro. Um scalp para mim, por exemplo, agora não, porque agora não está sendo exatamente um bom movimento, mas vamos simular aqui, né? Digamos que a gente tivesse então uma venda aqui na perda dessa mínima e aí teria um stop aqui na máxima desse candle. A partir do momento que ele aciona isso daqui, eu já começo a descer o stop para poder fazer realmente scalp, ele é rápido. E aí se o mercado for no meu alvo, show de bola, se ele não for, show de bola também, porque eu, digamos que inicialmente colocaria de repente meu alvo aqui, e inicialmente, né, depois que ele pega a minha entrada, eu teria aqui um alvo de 0,4% para um stop de 0,2%, que inicialmente era 0,4%, então era um trade de 1 para 1, que virou 2 para 1, e eu estou aqui na frente do gráfico o tempo inteiro. Se eu acreditar que ele pode continuar o movimento mais fluido, eu posso mover o meu alvo e ir seguindo aqui o tempo inteiro, e eu posso fazer isso assim que o candle se forma, porque às vezes esse candle vai se formar em alguns segundos, às vezes ele vai se formar em alguns minutos, e às vezes ele vai realmente demorar, né? De repente eu estou falando assim, alguns minutos, como 2 minutos, 5 minutos, mas às vezes vai levar 15 minutos se o mercado não estiver volátil. Então, tem essa vantagem barra desvantagem, né, de você ter um gráfico atemporal. Pessoalmente, a única desvantagem que eu vejo é o fato de que eu não sei quando um candle vai fechar. Então, para swing trade ou trades mais longos, é um pouco mais complicado de fazer. Porque você não vai ficar na frente do gráfico o tempo inteiro, de repente. Aqui eu estou usando um gráfico de 5.000 trades, tá? Para poder comparar com 5.000 minutos. E aí você pode utilizar essa mesma lógica, 2.000 trades, 2 minutos, 10.000 trades, 10 minutos. Só que isso vai depender do ativo também. E no caso do Bitcoin, é que isso funciona muito bem.
E como que você faz para colocar esse gráfico, né? Isso é uma coisa bem importante, mas eu achei mais importante deixar para o final, porque entender o conceito e as pequenas diferenças é melhor do que saber como colocar. Basicamente, né, eu estou aqui na Vector, então basicamente o que você vai ter que fazer é, você vai digitar um valor, então quando se trata de trades, você quer um número acima de 1000 pelo menos, então eu vou colocar aqui 1000. E aí, ele sempre vai ter por padrão minutos, mas você tem por pontos e por trades. Então, no caso do de trades, que é o que a gente está usando, é 1000T, ok? E aí, quando você colocar ele ali, ele vai começar a carregar o gráfico baseado em 1000 ticks, e você vai olhar aqui embaixo, ó, 960 e pouco, quando fechar 1000 aqui, é o momento em que ele fecha o candle. E esse gráfico, mesmo de 1000 trades, ele também pode ser utilizado com uma certa facilidade para você fazer scalp. Então, ele é bem próximo de um gráfico de 1 minuto. Então, estou carregando aqui o gráfico de 1 minuto recente, né? Então, observa o movimento do gráfico de 1 minuto. Nesse último período aqui, estou desde 1h da tarde. E vamos ver o gráfico de 1000 trades. Então, desde o gráfico de 1000 trades, aqui, tá vendo? Então, assim, eu não sei se você consegue ver isso com a mesma facilidade que eu, porque meio que é muito parecido, mas eu vejo uma diferença muito grande, eu vejo uma facilidade muito grande em entender o movimento de um gráfico de trade com muito mais tranquilidade do que teria em um gráfico de tempo, tá? Inclusive, nesse daqui, se você estiver fazendo tudo certinho, entendendo bem o que o gráfico está fazendo, você pode simplesmente operar pivôs, porque o período dele é tão curto que você pode, por exemplo, né? Esse aqui eu estou pegando um exemplo bem conveniente, né? Porque eu vi que deu certo, então é mais fácil para poder mostrar aqui. Então o mercado faz esse movimento, a gente tem um pivô aqui, ele rompe, volta, e aí você pode comprar acima desse pivô com o stop abaixo desse pivô. E deixa o mercado subir, deixa ele cair, e deixa ele subir. Quando ele marcar esse fundinho aqui de novo, você considera a possibilidade de subir o seu stop para cá, ou você já espera ele fazer um novo pivô de alta, que foi o que aconteceu meio que aqui, né? Um micro pivôzinho, onde a gente tinha então esse movimento aqui, mais ou menos aqui, e ele consegue romper a máxima desse candlezinho aqui, depois a desse daqui, e aí vai dependendo de cada um. Então, ele fechando aqui, se ele faz um movimento aqui em cima, aí sim você já pode subir aqui com mais tranquilidade. Ou você espera ele fechar aqui em cima e deixa subir. E aí fica um pouco fácil de seguir tendência, até porque isso aqui não durou muito, né? Desde esse movimento aqui até aqui levou 30 minutos, né? Então eu acho relativamente mais tranquilo de se fazer assim, para poder tentar seguir tendência, tentar pegar o movimento, etc. Bom, isso aqui é uma breve introdução, né, ao gráfico de ticks, eu acho ele muito válido, e é claro que se você quiser entender melhor como ele funciona, você vai ter que colocar ele no gráfico e se acostumar com a movimentação dele, porque é um pouquinho complicado, tá? É tipo a movimentação de Renko, que do nada dá um tiro muito rápido, que é quando ele faz esses candles aqui que não tem pavio nenhum, e às vezes ele demora um pouco mais, então é uma questão só de tempo de tela, mas não é exatamente complicado. Se você quiser mais informações sobre o meu curso, já está prestes a ser lançado, o primeiro link aí na descrição, ou você vai entrar na fila de espera para comprar ele com desconto, ou já vai estar o link ali para você comprar ele caso você queira. É isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado e vejo você no próximo vídeo. Valeu!